Pai Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui, mais um programa da Aljade. Eu me chamo Késia, estou sendo nova por aqui, né? Então, é um rosto bem novo para vocês. E estamos também com um novo apresentador, né? Que é o irmão Kaique. Ele foi entrevistado e aí gostou e ficou com a gente, né? Se apresente aí, irmão Kaique. Pode ser a todos também, é um prazer participar desse trabalho de podcast. Eu creio que já está sendo uma bênção, né? E vai ser um prazer cooperar com esse trabalho. E hoje, nesse dia tão especial, né? Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que eu não conhecia, mas já estou gostando muito dela. A Larissa Lima vem lá da comunidade Nova Vida, né? Isso, comunidade de Nova Vida. Se apresente, Larissa, para os nossos seguidores. Olá, gente. Paz do Senhor, graça e paz. Meu nome é Larissa, né? Eu faço parte da comunidade de Nova Vida. E eu recebi esse convite, né? De estar aqui com vocês. E Deus abençoe, né? Que seja uma bênção. Vamos lá. Vamos começar, né? A Larissa foi convidada do nosso Wesley, né? Nosso amigo Wesley. Foi. E é um prazer estar te recebendo aqui. Eu creio também que será um canal de bênção também para muitas pessoas, né? Contar a sua experiência, a sua história. E aí vamos começar com o início, né? O início de tudo. De como começou, como você conheceu Jesus, se você nasceu na igreja, como você conheceu a comunidade Nova Vida. Estamos curiosos para saber, viu? Bom, gente, assim, eu não nasci em berço evangélico, certo? Quando foi para mim me converter, eu tinha 16 anos. Foi um evento que teve do Rio do Freitas, era tipo de casais, e eu fui, né? Tava lá, foi com meus pais, foi lá no campus Nova Vida, né? Todo ano eles sempre trazem, né, o Rio do Freitas. E eu lembro, assim, que quando eu fui lá pro campus, eu já tava em mente. Eu pensei em muitas coisas, né? Porque na minha cabeça, assim, eu não fazia nada de errado, né? Não tinha aquela loucura, né? Aí eu pensei, Senhor, eu sempre quis, assim, ser evangélica. Eu conheci a Nova Vida mesmo, a comunidade Nova Vida, quando eu tinha 11 anos. Eu já participava de um projeto Felipe, certo? Que o projeto Felipe são grupos familiares, né, que abrangem todo mundo, jovens, casados, certo? Aí eu era muito novinha, aí eu ia, né? Eu ia com a minha amiga, tive contato com o G1, né? O G1 é uma rede de jovens que pega assim, desde a Cefaz, né? A partir dos 11 anos e vai até os 16. Vai pegar pré-adolescência, vai até a adolescência, mais ou menos assim. Só que o tempo passou, né? Aí quando eu fui à frente, né? Foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Porém, né, eu fui aquela pessoa que eu demorei muito a me firmar na igreja, certo? Eu me converti, com 16, tinha 16 anos. Mas devido, assim, às marcas que eu carregava do mundo, gente, porque assim, eu fui uma menina muito problemática, sabe? Eu passei por traumas ruins, traumas muito pesados, assim, principalmente para uma mulher. Foi assim um período da minha infância até os meus 15 anos, entendeu? Eu passei por uma experiência muito ruim, que infelizmente muitas pessoas passam, né? E aquilo acarretou muitas marcas na minha vida, muitas marcas. Então, assim, o que foi que me prejudicou, né? De eu ter demorado tanto a me firmar, foi justamente essas marcas, entende? Eu me apeguei muito a pessoas. Nesse período, eu me apeguei a relacionamento, relacionamento, né? E a pessoa, assim, que ainda não era o momento. Porque, assim, eu acredito que para tudo há um tempo. Existe um tempo certo para tudo. O Senhor, né, ele tem um tempo certo para tudo na nossa vida. Então, assim, naquele período, houve coisas no tempo errado e isso me prejudicou, né? Entre muitas outras coisas. Porque eu não deixei o Senhor habitar verdadeiramente dentro do meu coração. Até que chegou o ano de 2019, certo? Chegou o ano de 2019, foi o ano do encontro com Deus. É um evento muito importante, né? Eu creio que muita gente conhece Jesus ali, tem uma experiência muito grande com Jesus nesse evento, né? Que é o encontro com Deus. Muito importante. E assim, né?
esse encontro com Deus, que lá realmente é um encontro com Deus, há todo um preparo, certo? Eu estava, né, na igreja, mas ainda cheia de feridas, né, muitas marcas na minha vida. E chegou o mês de novembro. Chegou o mês de novembro e a igreja passou o período todo em oração, né? A gente tem todo um preparo. Só que eu não estava trabalhando na obra, né? Nesse encontro com Deus de 2019. O Senhor me preparou para me curar. Aí eu lembro que eu era uma pessoa muito fria, gente. Assim, eu sou muito calorosa. Hoje eu sou muito calorosa, gente, mas eu era totalmente o oposto do que eu sou hoje. Quando a Bíblia fala que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, é verdade. Olha, gente, a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, ela está em Jesus, certo? Quando a gente está no mundo, o que acontece? A gente é o oposto do que é a nossa identidade em Jesus Cristo. Eu sou um exemplo. Eu era uma pessoa muito fria. Eu era fria, gente, eu era muito seca, assim, bem arrogante, eu não estava nem aí para nada. Eu lembro que quando começou a preparação, né, eu fiquei, oh meu Deus. E quando tinha as vigílias, gente, que eu achava assim, meu Deus, eu vou passar a noite toda assim, abrindo a boca, porque... Só dormindo. Porque eu era uma pessoa, de verdade, gente, eu era uma pessoa muito fria. Então, essa é a definição que você tem antes de Jesus. Isso. E depois de Jesus vem aí, né? Agora vai começar, gente. A história é grande. Vou tentar resumir, porque é uma história... Enfim. Aí, até que chegou, né? Eu lembro que foi uma sexta-feira, né? Eu tinha faculdade. Aí o Senhor falou assim pra mim, você não vai pra faculdade, você vai pra oração lá no campus. E devido à carga horária na época do meu trabalho, eu sempre ia direto. Eu ia direto do trabalho para todas as orações, né? Quando eu cheguei lá, gente, foi muito bom. Foi muito bom, chegou sexta, maravilhoso. Quando foi sábado, né, tinha os irmãos se preparando, vigília. E eu animada para ir, eu cansada. O Senhor, não, você vai. Eu, amém, eu vou. Aí eu lembro que naquela vigília, gente, assim, eu fui transformada. Eu não sei se vocês lembram de um meme de uma mulher que ela tá lá achando graça dos irmãos, que o pastor impõe as mãos, a pessoa cai, ela fica lá achando graça. Sei. Uma morena. Ela, antes da oração, ela tá brincando, né? Fica achando estranho e depois ela tá lá no meio. Foi o que aconteceu comigo. De verdade, assim, eu não brinquei com a situação, mas eu tava assim, tipo, desacreditada, eu não estava com fé que o Espírito Santo ele iria me visitar naquela noite. É que nem aquele louvor, o batismo no ônibus, né? Eu não conheço o cara é a Andréa Fontes que canta um louvor que conta que ele não acreditava, o rapaz não acreditava no Espírito Santo, não acreditava no batismo com o Espírito Santo. E ele era muito rico, tinha muitos carros, tinha uma empresa. Aí no dia dele trabalhar, antes disso foi pregado para ele que ele ia ser batizado com o Espírito Santo. E ele não acreditava. Não é possível, né? Aí ele foi pro trabalho dele, aí no outro dia, todos os carros dele não pegou nenhum. Aí ele precisou ir de ônibus. Aí o ônibus estava cheio e ele, não é possível, não vou ser batizado dentro desse ônibus porque tá cheio de gente. Aí o ônibus deu prego, né? Ele foi no ônibus vazio e no outro ônibus, o que deu prego, as pessoas encheram o ônibus que ele estava sozinho e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele Amém. Desacreditou, Amém. Mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Gente, naquela noite... É um louvor bem assembleiano. É um louvor... Ok. Tá bom. E eu lembro... Tem uns louvores que realmente eles contam toda uma história, né? Sim. E assim, gente, e naquela noite eu pude provar que Deus, ele é real. Sabe? Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, mas pra gente é como se as histórias bíblicas, né? Os fatos históricos, é como se fosse mais uma ficção. Por quê? Por falta de intimidade com o Senhor. Entendeu? A nossa comunhão com o Senhor, a nossa oração, a leitura bíblica, ela faz com que a gente sinta verdadeiramente a Deus. Né? Não tem como, tipo, eu conhecer uma pessoa se eu não tenho um relacionamento. É igual um casal, né? Tipo, o casal, ele é casado, né? Aí ele se fala uma vez ali no mês, ou então uma vez ali. Não tem como, é um relacionamento, é uma construção. Com Deus não é diferente. Né? Deus, ele não nos quer só pela metade. O Senhor, ele quer a gente por inteiro. Certo? E naquela noite, né, eu descobri, né, que Deus, ele é muito, muito real. Eu lembro que os irmãos, eles pediram para as irmãs irem ao centro, né, a gente ia fazer um círculo de oração, foi lá no campus, né, a vigília. Aí eles ficaram, né, aos laterais, né, ao redor, intercedendo pela gente.
Aí eu lembro que eu peguei as mãos das minhas irmãs, aí eu fechei os meus olhos. Gente, não deu 5 segundos. Eu não caí, eu fui arremessada. Eu caí assim, puf, de cara no chão. Eu só lembro que eu acordei, né, com... Eu acho que era um moletom que tava em cima de mim, que eu tinha caído assim, de cara no chão todo. Ah! Aí, a partir daquele momento, o Senhor, ele tirou uma venda dos meus olhos. Na época, deixa eu ver, eu tinha 20 anos, em 2019 eu tinha 20. Foi aquele momento, né, a partir dali que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Foi a partir dali que a minha vida mudou. Foi a partir dali que o Senhor, ele começou a sarar as minhas feridas, entende? Foi quando veio à tona que eu precisava de ajuda. Gente, eu precisava de muita ajuda. Eu era uma pessoa muito, muito ferida, de verdade, muito ferida. Assim, gente, as nossas atitudes, elas são reflexo, sabe, do que a gente viveu, dos nossos traumas, entende? Existem muitos tipos de comportamentos que eles precisam ser tratados a fundo, porque são consequências de alguma coisa. Mas você já tinha contato para alguém da igreja, esses traumas que você tinha passado? Gente, não. Eu fui acompanhada, eu fui discipulada pela Edilene, a esposa do Thiago Mendes. Ela, né, o Thiago Mendes já veio aqui participar também com vocês. A esposa dele foi ela que cuidou de mim, certo? Só que assim, eu era muito imatura, eu não tinha aquele entendimento. Eu fui passar a ter esse entendimento com o tempo. Quando foi a partir desse momento, né, que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, foi a partir daí que eu fui começar a entender que eu precisava de cura, uma cura interior. Né? E quantas pessoas não estão também precisando de uma cura interior? Não é? Eu acho que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, é que nem você falou, é o relacionamento que a gente tem com Deus, né? É o relacionamento que a gente busca a ter com Deus. A gente permite ter esse relacionamento com Ele, né? Isso. E muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, hoje estão vivendo relacionamentos vazios, rasos, né? E tem procurado se preencher de alguma forma e não consegue. E às vezes, por ter muitos traumas, né, como você relatou, ter muitas feridas, e aí acaba se afastando daquela pessoa que é o único que pode curar, e o único que pode sarar as feridas, e o único que pode preencher o vazio, né? Então, é justamente isso Deixa mesmo. eu ver aqui, eu vou É o encontro com Deus, é o relacionamento que você permite ter com Deus, né? Eu vou ler aqui peraí. Tem um versículo, gente, que sempre que eu vou dar o meu testemunho, eu gosto muito de falar dele, sabe? Eu vou ler aqui. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse versículo ele é muito rico. Por quê? A morte de Jesus Cristo nos proporcionou muitas coisas. Dá pra gente assim, citar muitas coisas, né? Salvação foi a maior de todas, né? O amor, certo? Não existe um amor maior que o amor de Deus para conosco, certo? Ele não poupou nem o próprio filho, é um amor incondicional, não tem como a gente aqui medir, não existe profundidade, não existe palavras que possa, assim, dar o significado, né? Tipo, que amor é esse? Realmente, que amor é esse? E eu queria falar sobre um ponto, cura. Né? O sangue de Jesus, ele nos curou também. A gente tem total acesso. Né? O véu foi rasgado. No Antigo Testamento fala muito sobre o que? Os holocaustos. Com a vinda de Jesus Cristo, isso foi o quê? Foi quebrado. Não precisa mais disso. Ou seja, temos o livre arbítrio, temos o livre acesso a Jesus Cristo. Entende? Então, assim, não existe nada que Jesus ele não possa tratar. Tem que realmente vir de nós. Temos ali, muitas das vezes, a gente passa por situações porque a gente quer. Tudo está aqui, ó. Tudo está aqui, tudo está na Bíblia. Para tudo há uma resposta. Para tudo há uma resposta. O Senhor ele também nos proporciona cura. Ele nos restaura, ele nos lava. E assim, né? Mais uma vez falando em relação a pessoas. Quantas pessoas também não estão precisando, gente? Quando eu cheguei aqui, né, eu conversei com vocês e falei que os meus sonhos, eles não são seculares. Eu não tenho, gente. Se você pega Clarice, quer ter um carro? Não.
eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero cuidar. O meu ministério, ele é mais voltado a essa área, eu gosto muito de evangelizar. Os meninos, para onde me chamar, eu tô dentro, de verdade. Mas a minha área mesmo é cuidar. Eu gosto muito de cuidar, né? Dentro do meu grupo, certo? Eu cuido, né? Aí tem essa questão, né? De todo um acompanhamento, de toda uma conversa, de entender. Gente, é um processo bem lento, mas é assim mesmo, né? Como a Kézia falou, né? Existem muitas pessoas também dessa forma. Você se encontrava antes de ter tido realmente um encontro com Deus, né? E hoje na igreja está cheio de pessoas assim, Tá. que ainda não foram curadas, que ainda estão cheias de traumas, ou que ainda estão aprisionadas a certos pecados que ainda não Pecados foram de libertos. estimação. Que ainda não foram libertos, Cuidado. né? E você né, Deus lhe curou, transformou a sua vida e você é um exemplo de que Deus, assim como muitas pessoas, né, Deus trabalha dessa forma. Ele nos cura para a gente curar outras pessoas. Deus, ele não faz nada em nós para a gente guardar para nós mesmos, né? Não. Ele não nos abençoa para a gente ficar só desfrutando das bênçãos dele individualmente. Tudo que ele faz é para a gente compartilhar. E a gente ficou sabendo que você é líder, né? Sim. Você é líder lá. Aí eu queria que você falasse pra gente como você é líder de que setor, de que área, né? Fala um pouco de hoje, do seu papel hoje, na sua influência hoje dentro da comunidade Nova Vida. Amém. Oi? Bom, eu faço parte da rede G2, certo? Existe G1 e existe G2. G1 é a Diferença dos Gs, né? Vamos G1, lá. G2, Vamos olhar G3. falar. É até o G2. É até o G2. É G1 e G2. Certo. G1 é os pitoquinhos, os pequenininhos, né? É os mais pequenininhos. As ovelhinhas. Isso, é os pequenininhos, é os filhotinhos, enfim. Tem Oi? faixa etária de idade assim, Sim, exata? tem sim. A partir de 11 anos, certo? Aí vai até uns 16, 17, certo? Após, né, completar essa idade, vai para o G2, que é essa faixa etária, né? Tem 17, aí vai até, assim, se casar, entende? Porque, assim... Então, o G12 é uma junção de jovens e casados? Não, somente jovens. Casou... Tchau. A menos que você seja líder. Sim. Entende? Tipo assim, se você tá cuidando de um grupo, entende? Tipo, não tem como, né? É porque no nosso tem o conjunto de jovens, senhoras, senhores, e no caso deles é o G1 e o G2, né? É porque, como então... vocês sabem, né, para cada pessoa existe um trabalhar diferente, né? Sim, como vocês sabem, sim. são novas águas, né? Isso. Algo mais profundo, né? E eu faço parte do G2, certo? Eu tenho um grupo, né? Faço parte de uma liderança, de um aprisco, né? Que é Sozo. O nome do meu aprisco se chama Sozo, né? Que significa curados, libertos e salvos, certo? E o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo? É evangelizar. A gente quer resgatar pessoas do sofrimento, certo? O significado Sozo, ele significa assim, ele tem muitas coisas legais que a gente poderia discutir, né? Mas não vem ao caso agora. Mas, sendo assim mais direto, né, esse é o nosso objetivo, resgatar vidas. O meu aprisco, ele é um aprisco com a visão totalmente evangelística. Evangelismo, evangelismo, evangelismo. Vi um chocolate, olha aqui, ó. Pra você. Jesus adoçou a sua vida com a salvação. Que Então, é assim, cada aprisco, ele tem uma, digamos, uma identidade, Isso. Diferente. Mas tudo dentro com a nossa visão, né? Como corpo de Cristo. Sim. Certo, né? Porque assim, né? Existe o chamado universal. Qual é? O ID. Entende? Nós, como igreja, todos nós temos que ter essa visão. Resgatar vidas. Entende? E assim, a gente sempre... o nosso resgate realmente é de pessoas, né? De fora do mundo. A gente tenta evangelizar. Através das programações, a gente tenta sempre chamar convidados. A gente tem aquela palavra direcionada, momentos de oração, aí tem a questão do apelo, né, para a pessoa ir à frente. Fazemos também evangelismo nas ruas. O último evangelismo que a gente teve foi lá na Praça do Jauro. O meu aprisco, gente, ele é novo. Ele é novinho. Ele ainda é do começo do ano. A gente foi duplicação de outro aprisco. Eu vou explicar até isso para vocês o que acontece. Quando um grupo de aprisco está muito grande,
que acontece? Ele tem que dividir para expandir. Tem que expandir o reino. Tem que expandir, porque a gente sabe, quanto maior o grupo, a gente fica disperso. Fica disperso, começa a criar algumas coisas, né? Então, tem que dividir, a gente chama duplicar. Aí forma uma nova liderança. Vamos supor, tem o líder e o co-líder de um grupo, certo? Na hora que duplicar, o co-líder sai como líder do próximo grupo, aí ele forma outra liderança. É dessa forma que funciona. Faz hora que eu tô com a minha mão nesse microfone. Eu não me aquieto. Enfim. Então, assim, o meu aprisco, ele é novinho, sabe? Tá sendo, né? Quando eu peguei, eu fazia parte já de outra liderança, que era do Super Seed, que significava super semente, visão evangelística. É muito do semear. Eu amo semear coisas na vida das pessoas, gente. Amo demais. Tipo, assim, dar algo simbólico, significativo, eu gosto, sabe? O outro aprisco que eu participava, ele era assim, essa era a visão. A gente semeava o quê? Semeava nas vidas das pessoas. Através de uma palavra, de um abraço, de uma carta. Amo cartas, ai meu Deus, carta é muito top. E pois é, então assim, né, a nossa visão, a gente realmente está querendo fazer bastante evangelismo. Visitas, inclusive a gente está, né, querendo fazer aos hospitais, que eu acho muito importante, sabe? Só que precisa todo de um planejamento, né? São muitas coisas, né? A gente, tipo, todo mês tem a reunião da liderança para montar o cronograma do mês, para a gente organizar as ideias e tal. Aí, como que funciona o cuidado dentro do grupo, né? Tem essa questão. É muito bom, gente, é muito bom. E é muito bom pregar o evangelho. Gente, eu amo falar de Jesus, eu amo falar do que o Senhor fez na minha vida. É muito bom. Quando os novos convertidos vêm, gente, que é um fogo, que, ai meu Deus, todo mundo precisa saber quem é Jesus. Quando a gente é novo convertido é assim, né? Aquele primeiro amor. Primeiro amor, o primeiro amor. É o primeiro amor. Gente, muito bom. Só que precisa de algo. Precisa de raízes. A gente precisa enraizar. Porque se não tomar cuidado, eles começam a ter as suas raízes em pessoas. É muito ruim quando a gente deposita a nossa confiança em pessoas. Então, precisa de um preparo, né? Tem que preparar todo o grupo, entende? Com palavra. Não existe, não tem para onde correr. Qual é o segredo? Tá aqui, ó, o segredo, Bíblia. Bíblia, vamos estudar, bora. Exatamente. Arrependam-se. É tipo isso, não tem como, né? Aí, o que eu faço em relação às meninas? Certo? Sabemos que homens são de um jeito, mulheres são altamente complexas, né? Mulher, ela é complexa. Então, assim, eu preciso ter um cuidado diferente com as minhas meninas, entende? Então, assim, eu sempre programo todo mês uma reunião de meninas. Então, sempre eu vou tratar sobre assuntos. Sempre estou tratando. Tem muita gente novinha no meu aprisco, então é bem do zero. Eu, particularmente, né, tenho muita vontade de adentrar em assuntos mais, sabe, mais que eu gosto. Tem um livro que ele é assim, Heróis da Fé. Gente, pensa no livro. Aí é muito mais, tipo assim. Aí, tipo assim, né, eu tava conversando com a Edilene, né, aí ela, Larissa, a gente trocando ideias e tal. Aí ela falou, Larissa, é tão bom estudar cada aqueles grandes homens de Deus, né? E eu disse, amiga, vai chegar esse momento, em nome de Jesus, mas agora eu tô com o básico. Mas é assim mesmo, gente, eu amo cuidar, eu amo pessoas, eu amo pessoas. E é esse que está sendo o meu papel, né? É cuidar. Eu gosto de evangelizar, gosto muito, evangelizo sim. Assim, qualquer oportunidade que eu tenho, eu gosto de falar de Jesus para as pessoas, eu posso estar sentada andando na rua, se eu venho aqui, se o Senhor falou comigo, eu paro a pessoa e converso com ela. Entende? Mas, e também tem essa questão, né, do cuidado. Amém. Sim, aí, seu aprisco, né, voltado mais para o evangelismo, já tem dado muitos frutos de pessoas que se converteram. Faz pouco tempo, né? Já deu algum fruto esse ano? Já teve pessoas já que se converteram já no aprisco, já teve. Aí depois que a pessoa aceitar Jesus ali, aí qual é o outro processo, né? Como você falou, tem que ter a raiz, né? Isso. Inclusive, a ordenança principal de Jesus na grande comissão é o quê? Fazer discípulos. É o que Jesus deixou para a igreja. Como, digamos que é o grande mandamento coletivo, né? Jesus tem várias ordenanças para a gente individuais. Mas, assim, o grande id mesmo é
inclusive, é fazer discípulos. E aí, como é que é feito esse processo de discipulado, acompanhamento? Isso, é o discipulado, certo? Assim, a gente trabalha muito com essa questão do acompanhamento, entende? E eu acho assim, eu acho muito importante, sabe, a gente acompanhar pessoas, porque assim, hoje, gente, nunca houve uma geração tão difícil como essa. Uma geração tão ferida. Gente, é uma geração assim com uma quebra de identidade tão grande. Hoje existe tudo que é de gênero. Gente, tem gêneros que eu nem sei, tipo, que a gente descobre, que a gente vê ali em algum noticiário, que tipo, meu Deus, isso existe. E quando a gente, Entendeu? como igreja, recebe pessoas que já estão vindo do mundo com a identidade tão ferida, é muito difícil de cuidar, né? É muito difícil de tratar, conversar. Pessoas super sensíveis hoje em dia, né? Você sabe como é, os jovens hoje em dia, às vezes a gente tenta cuidar. E também tem a ansiedade, né? Hoje tem pessoas Eu já tive ansiedade. que já entram dentro da igreja totalmente fechados também, que já é uma identidade que é muito difícil de cuidar, né? E aí você já tem uma experiência com isso, né? Gente, existe algo que eu gosto e que o Senhor me chama muito: oração. A gente precisa orar muito, muito, muito. Jesus Cristo, ele investia muito em quê? Quando ele estava aqui? Em oração. Em oração. Pode ter certeza, com a gente não é diferente. A gente precisa investir em oração. Muitas das vezes a gente quer assim que a pessoa mude da noite para o dia. Gente, quantas e quantas vezes eu chorei. Gente, cuidar de pessoas é chorar. Eu chorei muito pedindo ao Senhor mudanças de pessoas. E o Senhor, ele me responde, mas isso requer tempo e oração. Entende? Então, assim, é oração, é aos pés do Senhor, é diante do Senhor e amando as pessoas. A gente tem que amar. Olha, gente, eu passei por uma experiência, uma das minhas experiências que eu tive em relação à minha cura foi perdão. Eu tive que perdoar o cara que me prejudicou. Eu cheguei para ele pedir perdão a ele, porque eu tinha matado ele no meu coração. A partir daquele momento, o Senhor, ele me ensinou o que é o amor. Vocês sabiam que Deus, ele também veio para salvar o assassino, o estuprador? Sabia? Pois é, foi o que o Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim que ele também queria salvar a vida daquele cara, porque ele também ama aquele cara. Então a gente precisa amar as pessoas. Então, assim, o cuidado, ele vem muito por amor a vidas, né? Porque tudo, assim, gente, todas as coisas, elas vão se inclinar para a base, que é o amor. Não tem como, tudo vem de lá. Inclusive não, pode continuar. Inclusive os 2 mandamentos, né? Que resumem toda a lei. Isso, é amor. Entende? Então, assim, o segredo, para mim, assim, o segredo é intimidade com o Senhor. Vou só chamar aqui o Wesley, que ele tá... Eu acho que ele já tá se coçando para falar aqui. Ele está roxo. E eu vou me retirar e vou convidar ele à mesa. Porque eu sei que ele já tá se coçando aqui para te perguntar alguma coisa. Tá bom. Então, para mim foi um prazer, tá? Te conhecer. Você tá querendo... Vou assistir o podcast e me edificar juntamente aí com as pessoas que vão assistir. Entra aí, Wesley, viu? Cara... A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, Jade. Eu tava assistindo aqui, irmão, não tô chegando agora, nem tô chegando atrasado, eu já tava na câmera, tá bom? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor Kaique, a paz do Senhor, irmã. Eu tava ouvindo a irmã falar e eu tava sentindo algumas coisas sobre algo que eu já passei quando tu tava falando. E tu tava falando sobre liderança, sobre tu gosta de trabalhar com pessoas que estão feridas e tal. E eu ficava pensando sobre isso, porque um período que eu trabalhei com jovens, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com jovens. Quando eu comecei a trabalhar com jovens, eu sofri muito, porque parece que a dor deles era a minha, desse o jeito. sofrimento deles era o meu, e eu não consegui, chegou um momento que eu não consegui mais. Eu falava para Deus assim: Senhor, como é que eu vou ajudar a curar feridas de pessoas e eu me sinto mais ferido do que elas, né? Então, nesse sentido, eu tive jovens depressivos, então eu tentava ajudá-los, mas não conseguia, então eu senti aquela dor deles, né? E eu não soube lidar muito bem com a dor deles, né? E eu acho que quando a gente não lida muito bem com a nossa própria dor, a gente não consegue ajudar outras pessoas a lidarem com a sua própria.
como foi pra ti ajudar pessoas? Porque ajudar pessoas é um desafio, né, irmão Kaique? Chamado. Principalmente para pessoas que sentem a dor do outro, né? E o contrário também é terrível. Você não sentir a dor do outro também é uma coisa terrível, né? Como é que a gente encontra um equilíbrio, né? A palavra de Deus fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pronto. É ir ao Senhor, vinde a mim. Não tem pra onde correr, gente. É oração. É oração, gente. Vocês, assim, tudo que você consegue dentro do reino é através de oração. Como é que eu consigo suportar aquela dor? Gente, eu sei como é isso. Eu acho que quase toda Santa Ceia eu tô chorando por algo. Todo domingo eu tô lá. Ah, sim, hoje eu vou chorar por essa pessoa. Acho que o Senhor, assim, ele escolhe. Esse domingo vai ser por fulano, esse domingo vai ser por fulano. Então, assim, quando eu entrego tudo e confio no Senhor, pronto, dá tudo certo. Gente, tá na Bíblia. Os que confiam no Senhor, eles não se decepcionam. Você não vai se decepcionar se você confiar 100% no Senhor, não vai. Eu não me decepciono. Você é filho, não vai ser diferente. Foi? Pois é. Então, assim... Ah, tá. Não, pode falar. Pode falar. Eu esqueci, eu falei. Não, é porque ela falando que ela, todo culto, assim, ela chora por alguém. Eu acho que eu lido ruim com isso porque eu tento demonstrar força. Então é aquela criança que fica engolindo choro, engolindo choro. Não, engolindo meu choro, filho. até uma hora que o copo tá cheio e vai e transborda, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre também esse trabalho com jovens que vocês têm, que eu acho que hoje é a maior dificuldade da igreja hoje, é o trabalho com jovens, né? E esse é um desafio assim do qual eu tenho me debruçado. Eu gosto muito de escrever, eu não publico, não deixo ninguém ler, mas eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever. Então eu escrevi alguma coisa sobre a criatividade, né? Porque quando eu estava imaginando sobre liderança de jovens, eu estou fazendo um contexto aqui, eu já faço a pergunta. Sobre liderança de jovens, eu ficava pensando assim, no que é que eu posso ser útil na liderança de jovens? Aí eu ia pontuando, assim, experiência eu não tenho. Tem pessoas que têm mais experiência do que eu, né? Oh, meu Em Deus. termos de ministério e tal. Então, um único critériozinho que eu consegui olhar, observar, eu acho que eu consigo ajudar na área da criatividade, né? Porque as pessoas sempre me disseram que eu era muito criativo, etc, etc. Então, eu escrevi sobre isso. Eu escrevi até uma apostilazinha para dar para os coordenadores de jovens, que era 40 ideias para trabalho com jovens, porque eu sempre acreditei muito na criatividade. E eu vejo que a comunidade Nova Vida é uma igreja muito criativa, no sentido de que ela sai do básico. O que é o básico? E tem que ter mesmo o básico. A oração, o culto, né? Mas vocês têm outros trabalhos, né? Que vão ao encontro disso que eu acredito como um coordenador de jovens tem que ter. Ele tem que ser muito criativo, né? Num momento em que a gente disputa a atenção dos jovens com televisão, com rede social, com série, com TV, com faculdade. Então, como é que a igreja, né, como é que a gente pode trabalhar com os jovens para a gente conquistar esse espaço no coração dos jovens, né? O coordenador ter ali a obra de Deus para colocar no coração dele e o uso da criatividade, né? Que eu percebo que vocês usam muito. Tá? Os encontros de vocês são sempre muito, muito criativos, né? Eu conheço algumas pessoas de lá que me falam, né, sobre o trabalho de vocês. Pronto. Tem uma nova estratégia que a gente está tendo, que é assim. Eu vou falar uma das, certo? Tem o grupo, né? O grupo todo. As nossas reuniões oficiais do meu aprisco é segunda-feira e aos sábados, reuniões oficiais, certo? Quarta-feira eu tenho discipulado e sexta-feira tem o GAM. Já é um grupo menorzinho, que é dentro, certo? Do aprisco. A gente pega e divide. Aí a gente deixou o GAM dos meninos e o GAM das meninas. Então, assim, essa é uma forma também muito boa de se trabalhar. Gente, roda de conversa é muito bom. É muito boa. O que acontece? Às vezes as pessoas elas se apegam muito a pessoas distantes, entende? Mas sendo que tem uma pessoa ali do meu lado, que ela tem uma história parecida comigo. Gente, não tem coisa melhor do que testemunho. É tipo assim, você precisa falar o que Jesus fez na sua vida. Como eu falei, é muito comum, né, você encontrar hoje em dia pessoas que elas têm essa quebra de identidade. Então, é muito comum encontrar uma pessoa que ela tem ansiedade, entende? Que ela se pergunta, por que eu vim para o mundo? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso acontece comigo? Pessoas com lares desestruturados, né? Então, assim, essa roda de conversa, esse compartilhamento de experiências, tipo aqui, a gente está
Não é diferente, a gente faz do mesmo jeito, entende? E assim, gente, é muito importante também ter o nosso preparo, sabe? Assim, eu sei que é o básico, eu sei que assim, não, mas eu sei, mas é muito bom reforçar, é muito importante falar, entende? Porque assim, não é sobre nós, é sobre o que o Senhor nos fala, entende? Não é a igreja, tal, não, é o direcionamento do Senhor, entende? Então, assim, eu sou bem conhecida por ser bem criativa. Então, assim, eu faço reuniões bem diferentes, né? Eu vou falar pra vocês a última reunião que eu tive das meninas, foi domingo passado à tarde. Até eu te falei, né, que ia ter reunião. Se um senhor ou uma senhora visse as minhas reuniões com os jovens, não ia ter mais não, as reuniões. Enfim, gente. Como foi que eu fiz? Eu fui falar sobre 4 assuntos. Falei sobre vestimenta, falei sobre namoro, falei sobre equilíbrio emocional e maturidade. Palavra, Bíblia. Para vestimenta, né? Vamos lá. Quando é novo convertido, sabemos, né? Como é as meninas, enfim, não vou entrar muito, falar muitos detalhes. Mas eu quis fazer algo criativo, foi o que eu fiz. Eu fiz um desfile. Eu peguei algumas meninas e botei as vestimentas certas. Aí eu brinquei, eu peguei um microfone. Tem um microfone, gente, que ele modifica a voz, não sei se vocês já viram. Não, né? Enfim. Eu fiz lá, eu criei um momento, né? Eu criei lá um momento. Eu fiz envelopes, eu fiz uma roda, brinquei com elas iam passando a Bíblia e eu tava de costas. Assim que a música parava, na pessoa que parava, a pessoa tinha que pegar o envelope e dar a opinião dela. Então, assim, entendeu? A gente precisa criar coisas novas. E a gente tem que pesquisar, gente. A gente também tem que estudar. É bom estudar, né? Eu gosto. Tem que quebrar o gelo, né? E pronto. Aí, tipo assim, né? É porque, assim, o perfil do meu aprisco é assim. Mas tem outros perfis que eles gostam muito, assim, que são mais, né, sérios, gostam muito da palavra e tal e tal. Gente, é muito de perfil. É muito de perfil. Eu trabalho dessa forma, né? Tem momentos que eu gosto de fazer momentos mais descontraídos. Tem momentos que realmente precisa da cara mesmo. Tem que brigar, tem que exortar, tem que falar mesmo. É assim que funcionam as coisas, né? Se não escuta no amor, tem que exortar também no amor. Mas, enfim, tem que ter uma palavra mais dura. E outra coisa também, que me veio agora aqui, né? Você começou a perguntar. Existem acampamentos. Eu acredito que vocês também já tiveram. É o famoso retiro de jovens, né? Sim, retira. A gente chama de acampamento, né? Inclusive, a gente já está planejando um acampamento agora para agosto, né? Aí esse acampamento já é coletivo no campo. Não. É porque, assim, gente, a rede G2 está muito grande. Eu tenho muito medo do meu pastorzinho, sabe? Esse bichinho encontrar um lugar para ficar de jovem. Assim, tá muito grande. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente se junta com outro aprisco, né? A gente está junto com o aprisco Emaús, a gente já está se planejando desde o mês passado. Aí em 15 dias temos reunião com as lideranças para a gente dividir, enfim, são muitos detalhes, né? Dá muito trabalho organizar. Aí a gente já tem tema, né? Como que é trabalhado os acampamentos, né? Não vai ser acampamento de dinâmica, é muito bom. Vai ser um acampamento realmente de uma visitação, de um encontro. Vai ser sobre. Quando é que vai ser postado? Eu não vou falar o tema. Não posso. Enfim, isso também é uma das formas, entende? De firmar as raízes. Gente, é incrível como o Espírito Santo ele vai de uma maneira especial em retiro, gente. Como é incrível, eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, mas meu Deus do céu. Eu lembro uma vez que eu tive lá na Santa Maria. O tema foi Cheios do Espírito, foi com Super Seed. Gente, veio 3 pessoas orar em mim, eu achei que eu fosse papocar. Assim, buf. Não, é porque assim, o que eu tava sentindo naquele momento, sabe? E olha o tema, Cheios do Espírito. Então, teve um objetivo para aquilo, era para algo futuro, entende? Quando a gente se enche do Espírito Santo, quando o azeite é para a gente aguentar, a gente futuramente, não tem pra onde correr, não. O dia que eu mais chorei assim, mesmo na presença do Senhor, foi no retiro. Chorei assim. Eu choro a todo momento. Toda lágrima. É bom. É muito bom. É muito bom. Então, assim, como lidar com pessoas diferentes? É muito importante também a gente saber estudar comportamentos. Eu não sei se vocês assim, se identificam, se vocês gostam, mas eu gosto. Eu gosto de estudar comportamentos e temperamentos, como é a pessoa, como aquela pessoa age, o porquê de tudo, por quê. Só assim, eu vou buscar até lá na alma, né? Mas por quê? Por que tu é assim? Entende? Eu lembro que uma vez, terminando meu aprisco, né?
que eu falei assim pra ela. Ela é muito linda, parece uma princesa. Ela chegou de azul e ela é loirinha. E eu, você fica tão linda de azul. E ela toda... "Ah." E eu comecei a estranhar. Por que que ela agiu assim? Aí eu elogiei de novo. Aí eu percebi outra pessoa elogiando ela. Aí eu notei ela esquisita. Aí teve um dia que eu perguntei, por que que você é assim? Você é acostumada a receber críticas? Você não é acostumada a receber elogios? Ela é, Larissa. Então sempre existe algo por trás. Eu sou muito assim, ó. Qualquer coisa eu parto. Uma característica importante, né, para quem trabalha nessa área. Tem que prestar atenção nesses detalhes. Todo mundo, né, eu acho que Deus ele dá uma capacitação diferente, né, para trabalhar no reino de Deus. Eu sou aquela pessoa que diz assim, vamos fazer uma coisa, alguém diz assim, é impossível. Eu disse, por que impossível? Nós vamos fazer daqui a 3 meses, nós não conseguimos fazer isso amanhã. Eu sou aquela pessoa assim. Você é resolutivo. Exatamente. Eu também sou assim, eu sou muito imediatista, e eu né? sou agoniado também com pessoas que colocam dificuldade e transformam as coisas numa impossibilidade, sabe? E eu acho que... Exatamente. E eu acho que muitas vezes, na igreja, a gente precisa disso, assim, sair do campo da teoria. Eu amo a teoria, eu amo estudar, eu amo buscar. Mas eu sinto que às vezes a gente fica muito na teoria, sabe? O reino de Deus é apenas uma teoria. A obra de Deus é apenas uma teoria e nunca se torna prática. Assim, a gente nunca coloca em prática. O irmão Tiago esteve aqui conosco. Inclusive, eu quero mandar um abraço para ele e dizer que ele vai estar conosco aqui, se Deus quiser, novamente. Ele trouxe, né, uma palavra de Deus aqui para a gente e isso reverberou. Olha aí, não gaguejei. Reverberou. Várias pessoas falaram, né, sobre aquele podcast e eu achei interessante o carinho que a comunidade Nova Vida tem pela palavra de Deus, né, o zelo. Não que outros ministérios não tenham, mas a gente vê que existem alguns ministérios, né, inclusive uma amiga minha, que é lá da comunidade Nova Vida, uma vez eu falei para ela que muitas igrejas são diferentes porque Deus é estrategista. Né? Você vê que tem igreja que o modelo que ela foi construída é um modelo que ganha muito senhor para Jesus, ganha muito senhora. Tu vê a igreja que o modelo que ela é construída ganha muito jovem para Jesus. Então, tem alguns modelos de igreja que não funcionam numa serra, que tu vai falar com um senhorzinho de 80 e poucos anos de idade. Às vezes não funciona, né? Então, Deus ele é estrategista. Ele usa pessoas de formas estratégicas, em momentos estratégicos, para fins específicos, né? Então, eu vejo muito a comunidade Nova Vida hoje muito importante no município de Tapajé, porque ela parece assim uma estratégia de Deus sendo colocada em prática, sabe? Eu amo o encontro com Deus, eu sempre vou, inclusive, eu vi nesse último encontro com Deus, todo mundo de vermelho lá, tu tava junto, né? Eu vi, eu achei aquilo muito bonito, aí vi um cara tocar um chofar, era isso? Isso. Eu achei muito bonita aquela cena. E depois, olhando teu Instagram, que a Kelsey estava stalkeando teu Instagram, né? Assim, mesmo? Eu vi uma fotografia de vocês. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o encontro com Deus, né? Sobre essa forma como vocês participam, né, do encontro com Deus. Que a gente percebe que é um evento que é utilizado a muitas pessoas, tem muita gente trabalhando, né? Não é um trabalho de uma pessoa só, porque muitas vezes acontece isso na igreja, né? Às vezes é um projeto de uma mente só, que todo mundo está trabalhando naquilo, mas foi projetado por uma pessoa só e o resto das pessoas estão só reproduzindo aquilo que foram mandado, né? Mas esse trabalho de vocês parece ser uma coisa que todo mundo está envolvido, todo mundo está gostando de estar envolvido e todo mundo está se entregando para aquele momento, né? Amém. No acampamento, certo? Do ano passado, né, que eu falei que quarto que eu papocava, eu tive uma visão. Tem um louvor que ele se chama Maranata, né? É assim, e me mostrou um rio. Eu amo esse louvor. Aí tava tocando lá, e eu lembro que eu tive uma visão, eu lembro que eu tava adorando ao Senhor. Gente, assim, eu nunca imaginei que eu fosse dançar, sabe? E assim, só que a minha adoração não era através de eu estar cantando, mas eu adorava ao Senhor através do meu corpo. E eu lembro que eu estava com as minhas vestes todas brancas, sabe? Eu não sei explicar a sensação. Sabe aquela sensação de adoração quando você está louvando? Aquela sensação assim que você sente a presença do Senhor? Pois eu tive essa sensação, mas através dos movimentos que eu estava fazendo. Ok, aí passou-se o tempo, né? Quando foi em julho, que foi confirmado o encontro com Deus, veio uma das líderes e veio conversar comigo, né? Perguntando se eu queria participar do Ministério de Dança. Eu lembro que eu sou uma pessoa muito eufórica, né? Assim,
E eu lembro que Deus falou contigo? O que foi que ele falou pra você? Eu já quero saber, assim. Não é íntimo, não me diz, menina. Porque eu lembrei, assim, desbloqueou aquilo. Foi no começo do ano, gente. Eu lembro que foi no começo do ano, no meu acampamento. Aí a moça veio conversar. Inclusive, eu tenho um testemunho também, voltado ao encontro com Deus. E assim, gente, é dedicação. Total. Eu tive que ficar ausente na época eu era do Super CID, né? Eu era líder também lá. Então, assim, eu tive que ficar ausente de agosto até, sabe? E é um período, assim, que a gente passa realmente por muitas provações, certo? Passei, tipo, as bailarinas. Tem gente que tem testemunho que torce o pé, gente, que é isso, tá? Do nada, a pessoa do nada cai da escada. Então, assim, são testemunhos muitos, sabe? E, tipo assim, o Senhor, ele me guardou a todo momento. Só que eu passei por uma situação que eu tive que abrir mão do meu emprego para mim servir no encontro com Deus. Porque não estava conciliando, é outra história, sabe? É outra história. Mas, assim, em relação ao encontro com Deus, foi realmente a melhor experiência da minha vida. Eu lembro que quando eu subi no palco, eu achei que eu não fosse conseguir dançar, porque eu estava chorando muito. Eu estava muito emocionada, eu estava assim, bem na frente, eu chorava. Aí eu me acalmei e comecei... Maquiagem indo embora. Então... Eu nem sei, eu tô perguntando. Foi tipo isso. Então, assim, a participação da igreja, gente, eu lembro, era tão lindo, eu sinto falta daquilo. Eu lembro que lá no campus estava muito lindo, gente. Em todo canto tinha os grupos, né, das bailarinas, tinha o grupo da luta, os nossos seguranças, tinha o grupo dos tambores. Você viu os tambores? Lindo, né? Meu Deus, eu amava os tambores. Eu acho que eu só não vou para os tambores, né, que eu sou muito... eu gosto de bateria, sabe? Quebrar os tambores. Porque eu fui pra dança, né? E eu faço parte do Ministério de Dança. Então, assim, gente, é unidade. O segredo do corpo de Cristo é unidade. É muita unidade em um só propósito. Entende? Em um só propósito. Amém? Dá muitos frutos, né? O encontro com Deus. Sim. Muito. Conheço muitos amigos que se converteram no encontro com Deus. Pois é. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento para pedir para você curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos, mandar nos grupos, pegar o celular da sua mãe, da sua avó, bota lá no YouTube, curte, comenta, tá certo? Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando, não apenas da Assembleia de Deus, mas os nossos irmãos da comunidade Nova Vida, os nossos irmãos da Canaã, os nossos irmãos da Igreja de Deus no Brasil e etc. Eu costumo dizer para os meus jovens, os meus ex-jovens, né, que eu não estou coordenando mais jovens, mas que o reino de Deus ele é muito maior do que a igreja que a gente se congrega. Então, Isso. Irmãos, eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta sobre a comunidade Nova Vida. E quando eu estava aqui, o Thiago veio aqui, né, os irmãos perguntaram. Tu perguntou muito sobre a comunidade Nova Vida e perguntou pouco sobre o Thiago, né? Porque eu gosto muito de muitas formas que a comunidade Nova Vida faz e muitas maneiras que elas trabalham. E eu percebo que a comunidade Nova Vida ela tem uma unidade também no ensino da palavra, no sentido de que o que sai de cima, né, do pastor, ele é muito bem reproduzido para todo mundo, né? Sim. Sai do pastor para a liderança, aí dos líderes, sai e chega lá no finalzinho da pirâmide, né? Começa com o que ele ensinou lá em cima e todo mundo sai reproduzindo bem. E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que quando a igreja ela diversifica muito o ensino, às vezes a pessoa que tem a visão de Deus, que está liderando, aquilo que Deus entregou para ela para repassar, às vezes não chega onde deveria chegar, né? Eu queria que vocês falassem tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Como vocês conseguem reproduzir o que vem de cima, né? As orientações, os ensinamentos que vêm do pastor e vocês conseguem sair reproduzindo para todo mundo. Né? Certo. Eu vou citar um exemplo para vocês, que é o Projeto Felipe. Certo? Toda quinta-feira acontece o Projeto Felipe, certo? Porém, né, aos domingos, no culto da manhã, é lançada a palavra de quinta-feira, certo? É lançada a palavra, ele dá, né, tem um culto e tudo. Aí o que ele faz? Ele lança o estudo, tem lá, né, o site da Nova Vida, aí tem lá os estudos, certo? É um dos exemplos que eu vou citar, tá bom? Aí ele lança o estudo lá. Então, assim, todos nós temos acesso. Entende? Assim, ó, tipo assim, o nosso pastor,
ele facilita muito pra gente. Ele deixa lá, tudo lá. E a gente estuda. Então, assim, tem lá, tá prontinho. Vamos supor, essa quinta-feira eu vou estar à frente da palavra do Projeto Felipe. Então, eu vou lá, eu vou pegar o estudo, tem lá tudo muito detalhado. Versículos, a palavra, qual é a conclusão, qual o objetivo da palavra, tem tudo lá. Então, eu vou ler, eu vou estudar. Isso. Aí, o que acontece? Eu vou sentar e a gente vai conversar. Porque o Projeto Felipe é uma conversa de calçada. Entende? Não é algo muito... Não. Aí eu vou, eu também não tô aqui lendo um roteiro, não. Como eu já entendi, eu estudei, eu li, eu vou puxar algo e a gente vai conversar. Então, assim, a partir daí vai. Aí vem surgindo as perguntas, aí a gente vai esclarecendo. Aí vem aquele compartilhamento de ideias, que é tudo no mesmo foco, tudo no mesmo objetivo. Entende? Então, assim... E assim, gente, uma das coisas que a gente preza muito, como você falou, cuidado pela palavra, é assim, existe o sim, sim e o não, não. Na dúvida, a gente pergunta. Não, entende? Não adianta eu repassar algo que é duvidoso, que eu não sei. A gente vai recorrer às nossas fontes. Não, como eu sempre digo, né? Não existe pergunta besta, existe o besta que não pergunta. Tema de um livro, só um tema do... Eu me comprometo a escrever esse livro. Gente, eu amei. Não, eu sou uma pessoa que, assim, eu pergunto. Pode ser a pergunta mais besta. Gente, mas a gente tem que perguntar, a gente tem que saber. Então, assim, nosso pastor, ele tem livros, entende? Ele faz livros, né? Eu tenho alguns. Você tem? Tá bom. Enfim, a gente tem acesso, né, ao site da Nova Vida. O site da Nova Vida é riquíssimo em estudos. Tem também toda lá... A rádio, né? Isso, tem a Rádio Vox Day. Gente, é muito bom. Sexta-feira é muito bom. Toda sexta-feira tem... Enfim, pois é. Os apresentadores para vir aqui pro podcast da rádio. Nosso pastor Denis. Aí o pastor, né? Tô querendo demais, aí vocês estão querendo demais trazer o pastor Denis aqui, né? Nessa história tá falando de aí. Coisa impossível, né? Me pegou na minha palavra. Irmãos, nós já estamos chegando ao fim. O tempo passa rápido demais quando a conversa tá boa. A gente quer abrir aqui o espaço para você falar com os jovens. Quando a gente traz convidado aqui, eu fiz com o Thiago, eu coloquei maior pressão nele. O Thiago, olha para ali, tem 600 jovens no mínimo, nós temos 1.000 inscritos, mais ou menos uns 600 jovens. Para você falar para os jovens, né, da sua palavra, dizer para os jovens, né, eu acho que os nossos jovens, eles estão carentes de Deus, né? Eu acho que a gente tem muitos jovens que eles estão na casa, mas não estão na presença, né? A gente tem muitos jovens que parece que ele está no lugar certo, mas ele está só em corpo, assim. Eu acho que a pessoa está com a sua mente em outras coisas, né? Então, tipo assim, tu falou que tu não tem sonhos seculares, né? Eu fico impressionado com isso, assim, no sentido de que eu tenho uma proximidade com os jovens e eu fico vendo todo mundo cheio de sonho. E às vezes eu me perguntava para Deus também isso. Eu digo assim, Senhor, às vezes as coisas dão tão certo para mim, eu não estou sendo mal agradecido, não. Né? Eu tô sendo mal agradecido, mas eu disse assim, Senhor, por que às vezes as coisas dão tão certo para mim em algumas questões, mas eu não tenho sonho, e pessoas que têm sonhos... Dá tudo errado. As coisas dão tudo errado, assim... É igual eu ouvi um cara dizendo que ele ficou muito triste com a morte do pai dele, porque o pai dele era alguém que sonhava tanto, tinha tantos sonhos, né? E ele não tinha sonho algum, ele só ia vivendo, vamos ver no que é que dá aqui, né? E eu vejo isso, os jovens todos com muitos sonhos, mas nenhum são os sonhos de Deus, né? E eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que eu já passei por algumas decepções, várias decepções na minha vida, que eu cheguei a esse ponto, assim, eu não tenho sonhos seculares, eu não tenho mais sonhos ministeriais. Então, eu vi até um vídeo de um pastor que ele falava o seguinte, ele disse assim, eu cansei de ser o professor. Aí quando eu vi esse vídeo, eu senti a mesma coisa que ele estava sentindo. Ele exemplificou em palavras o que eu estava sentindo, assim, eu cansei de ser o professor. Eu cansei de ser o pregador. Deus não chamou nós para ser pregador, ele dizendo, né? Deus nos chamou para ser testemunha. Então, chega um momento que eu me senti assim. Eu sou o pregador, eu sou o cara que prega a palavra de Deus, eu sou a pessoa que as congregações me chamam para dar estudo bíblico. Mas eu sinto que eu sou essa pessoa, mas eu estou muito longe de ser o discípulo. O discípulo fala daquilo que ele viu, que ele tocou, que ele ouviu. Então tá sempre tudo muito na teoria, né? Nunca é na prática.
eu falo daquilo que eu estudei, eu falo daquilo que eu pesquisei, mas nunca daquilo que eu toquei, que eu senti. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a dificuldade que os jovens têm de, por exemplo, se firmar na casa do Senhor, e quando se firmam, não ser apenas uma fé teórica, né? Só daquilo que lê, daquilo que estuda. Assim, eu tiro assim, pelo que eu vivi, o que me impediu de eu me firmar foi nada menos, né, do que eu, né? É porque assim, ó, você citou algo, carência. É o mal do século. Carência, carência, carência. Carência por quê? Por quê? Por quê? O que foi que aconteceu? Existem muitas coisas. Existem pessoas que foram abusadas sexualmente, existem pessoas que são depressivas, existe a figura paterna, gente, dentro de um lar é tão importante. Uma das coisas que causa mais carência em uma pessoa é uma figura paterna. Por isso que muitas pessoas elas têm dificuldade de ver Deus como pai, só vê como Senhor. Então não se entregam verdadeiramente, certo? Então, assim, a gente precisa permitir que o Senhor entre no nosso coração. A gente precisa permitir que o Senhor entre, que Ele faça morada. A gente precisa abrir mão de hábitos. A gente quer ter um relacionamento mais a fundo com o Senhor, mas continua com hábitos, continua com aquele pecado de estimação, né? Então, assim, é necessário renúncia. Renúncia, renúncia. Uma das coisas, né, que os apóstolos mais pregavam era o que arrependam-se. Arrependam-se. O que acontece também? Quem é que acusa, gente? O diabo, né? Então, assim, o que acontece? Fica aquela vozinha acusando, acusando, acusando. Mas o Senhor, Ele não nos acusa, não é de Deus. Se algo aconteceu, lhe acusaram, não é Deus. Não é. Por quê? Porque Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama ao arrependimento por quê? Porque Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar e para nos purificar de todo pecado. Entende? Então, assim, tem que ter uma entrega verdadeira, tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço vindo da nossa parte também. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela não estava querendo se batizar, assim. Ela falou assim para mim, Larissa, quando eu me sentir preparada, eu vou me batizar. E eu perguntei para ela, e para você se sentir preparado, você precisa fazer o quê? Eu tenho que estar preparada. Tá, mas você precisa se preparar para ficar preparada. Ficar sentado, esperando o Senhor lhe tocar, não vai funcionar. No mínimo, vai vir mais problema para você, mais problemas para você resolver. E se você não tomar cuidado, você vai se afundar cada vez mais. Entende? Então, assim, tem que ter aquele, assim, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Sabemos que, pronto, para que é melhor citar do que as coisas seculares e as coisas dá para fazer uma comparação legal. Para mim estudar, para mim conseguir ser médica e fazer a faculdade de medicina, gente, pelo amor de Deus, né? É muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho. Qualquer coisa, qualquer sonho que você almejar, tem que ter esforço da sua parte. E por que é que para o reino de Deus tem que ser diferente? Não é diferente. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia. Você precisa abrir mão das suas coisas, você precisa gastar horas orando. Gente, oração é muito bom conversar com Deus, não é não, gente? É muito bom orar, eu gosto de orar. Então, né, o conselho que eu dou é isso. Que você possa, né, que você possa entregar o seu coração verdadeiramente a Jesus, porque assim, Ele não lhe acusa, Ele lhe chama ao arrependimento. Por quê? Porque Ele quer tratar a sua carência, Ele quer tratar a sua depressão, a sua ansiedade, a sua dependência emocional nas pessoas. Por quê? Porque todas essas coisas precisam ser enraizadas em quem? Em Deus. Ele é fiel, Ele é justo e Ele não nos decepciona. Amém. Irmãos, nós queremos agradecer a sua participação, a sua presença. Logo esse vídeo vai estar sendo postado. Você envia aí para os seus amigos, envia nos grupos de WhatsApp, tá certo? Eu creio que Deus, Ele tem coisas a fazer através desse trabalho, né? Eu creio que através de experiências de outras pessoas, eu acho que Deus pode lhe ajudar, Deus vai usar essas experiências para te curar, né? A gente disse aqui no podcast passado que Deus usa feridos para curar feridas de outras pessoas, né? Às vezes a gente espera que Deus vai usar alguém que está totalmente saudável para curar ferida e às vezes o camarada está
cuidando da ferida dos outros, está ferido tanto quanto aqueles que está sendo cuidado, né? Então, era assim com os apóstolos, era assim com o pobre do Paulo, ajudando todo mundo, e ele Paulo, sofrendo. gente. Paulo. Terminou do jeito que terminou, né, irmãos? Mas foi maravilhoso o término, aliás, né? Ele disse que guardou a sua fé, né? E foi receber a coroa dele. Irmão Kaique, encerrando o podcast, obrigado pela participação. Por nada. Mande a paz do Senhor para os irmãos lá da comunidade Nova Pai do Vida. pra Senhor, todos os irmãos. gente. Participe também, tá? Sigam Não, aqui. mandar o meu Pai do Senhor para eles lá quando Ah, você tá for, bom. viu? Bom, com Pode ser a certeza. todos, obrigado, né, pela... O Denis querendo você aqui. Pode ser a todos, né, curtem, comentem, compartilhem, né, foi muito boa aqui a conversa, eu creio que, né, ao compartilhamento dessa conversa, eu acho que vai edificar muita gente, né, história da nossa irmã Larissa, a sua influência, né, então, a paz do Senhor a todos, até a próxima. Pastor Denis, queremos o senhor aqui. Eu tenho 10 ou 20 perguntas para cada livro que eu li Meu seu. Deus. Certo? Vai ser o